Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao módulo de higienização na indústria de alimentos e controle de pragas. Bom, esse conteúdo está lá na apostila módulo 1 de vocês, ok? E hoje nós vamos falar sobre os últimos capítulos, tá, da apostila desse módulo, ok? Lá na página 227, iremos iniciar o capítulo, continuar, na verdade, o capítulo 9, né? Nós iniciamos na aula passada falando um pouquinho sobre os insetos, agora vamos dar continuidade a esse capítulo. Capítulo 10, vamos falar sobre os roedores, e no capítulo 11, vamos falar um pouquinho sobre as aves, ok? Capítulo 12, disposição do lixo. Bom, gente, quando a gente fala, né, do controle integrado de pragas, as primeiras coisas que vêm nas nossas cabeças, né, baratas, ratos, formigas, talvez, né, alguns insetos. Na nossa aula passada, nós terminamos a aula, né, falando um pouquinho sobre os insetos, ok? Hoje, nós vamos falar sobre as medidas preventivas, né? Então, nós vimos lá que os principais insetos que são encontrados no ambiente de manipulação de alimentos são as baratas, as formigas, as moscas e as abelhas, né? Esses insetos são atraídos, então, por conta dos odores, né? Por conta de restos de alimentos que temos na indústria, né? E isso vai depender, né? O tipo de inseto muitas vezes vai depender do tipo de resíduo que temos, né? Na indústria. As moscas são muito atraídas principalmente por produtos que têm uns odores mais fortes, produtos carnos e tudo mais, mas isso, né, não impede que outros insetos venham a contaminar, né, venham a virar pragas dentro do ambiente de manipulação. Então, gente, esses insetos, eles contaminam tanto os alimentos, né, quanto os ambientes em que os homens vivem, né, como consequência, né, do contato desses animais com os micro-organismos, com lixo, com esgoto, com os materiais de decomposição, né, eles vão ser um risco muito grande de contaminação para dentro da área de manipulação, tá? E também é um risco de doenças que eles podem transmitir ao homem. Bom, gente, veremos então as ações preventivas, né, que são utilizadas para evitar então que esses insetos venham a contaminar a área de manipulação. Bom, gente, o que são as ações preventivas inicialmente, né? Elas visam eliminar ou minimizar os riscos das ocorrências de insetos, né, nas instalações. Então, para que eu possa dizer que a minha ação preventiva foi eficaz, né, a instalação não pode apresentar nem insetos vivos, nem fezes, nem manchas, nem mudas de pele, pontos de entrada de insetos no ambiente, aberturas ou frestas de portas, janelas e rodapés, azulejos mal assentados ou quebrados, acúmulo de água em drenos ou ralos, a falha na manipulação e guarda de lixo, presença de entulho, material em desuso, alimentos expostos. Tudo isso, gente, vai atrair os insetos para dentro da área de manipulação. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, principalmente com essas frestas e partes quebradas, né, que são por ali que os insetos entrarão na área de manipulação. A gente fala bastante, né, falou bastante no módulo de boas práticas com relação a armadilhas, né, que impeçam, armadilhas não, mas impedimentos físicos, né, portas, né, as portas com fechamento automático, as janelas com redes, né, sempre a fim de evitar que esses insetos, né, consigam adentrar-se dentro da área de manipulação, né, qualquer abertura, qualquer lugar, por menor que seja, é um acesso, né, gente? A gente viu na aula passada sobre, né, os 4 As. Então, facilmente, qualquer buraquinho ali, qualquer fresta vai ser um acesso, né, desses animais para dentro da área de manipulação. E uma vez lá dentro, eles facilmente, né, vão contaminar tudo o que temos ali, facilmente vão se reproduzir
e muitas vezes vão acabar se tornando pragas, né, infestações, que vão causar problemas para mim, causar problemas no meu produto, na minha indústria, né, como um todo. E, né, pessoal, muitas vezes é difícil, demanda tempo, né, conseguir eliminar essas pragas e isso vai causar, então, né, um grande prejuízo para a empresa. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de inspeção e identificação desses insetos dentro da área de manipulação, né? Então, o que serão essas técnicas de inspeção e identificação, né? É um conjunto de técnicas que vai identificar a presença ou indícios de insetos, tá? E isso, gente, através de visualização do próprio inseto dentro da área de manipulação ou de sinais, né? Se dentro da área de manipulação tiver qualquer sinal que ali exista um inseto, que o inseto passou por ali, né, como sinais como fezes, manchas, mudas de pele, odores característicos e danos, né? Se eu percebi que tinha um alimento ali armazenado, um pacote, e o pacote foi roído, está furado ali, né? Pode ser que um inseto passou por ali, né? Uma barata, e aí a gente tem que tomar cuidado, né? Fazer principalmente, né, inicialmente essa identificação visual, né? E aí, a partir dessa identificação, nós vamos conseguir tomar outras atitudes, né? Tentar procurar os melhores meios para, né, então, retirar essas contaminações, né, da nossa área de manipulação. Quando a gente vai fazer essa técnica de inspeção e identificação, né, gente, alguns itens são necessários, né, auxiliam, como, por exemplo, as lanternas, né, porque com as lanternas nós vamos conseguir visualizar melhor aqueles cantinhos, né, os espaçamento entre equipamentos, que a gente já viu que essas pragas gostam desses locais que são mais escondidos, né, espelhos também, para que a gente consiga observar atrás de equipamentos que não têm um bom acesso, né, em locais de difícil visualização. Um gancho para abertura de ralos, né, porque tem que ser feita inspeção nos ralos também, né, gente? Lembre-se lá, a gente falou na aula passada que os ralos são um problema, né, muito grande de contaminação, né, porque como ali tem muito resíduo, né, as pragas sempre vão procurar, né, um local de mais fácil acesso, ok? Além também de levar, né, objetos, né, frascos para coleta desses insetos, né, pessoal? Para que a gente, se em caso encontre, né, colete esses insetos, para então fazer aquele estudo, né, para avaliar o tipo de inseto que né, fazer toda a parte de caracterização para saber qual a melhor medida, né, a se tomar, né, qual vai ser a técnica de tratamento, né, utilizada. Bom, e essa, né, é a próxima etapa. Nós temos que realizar uma técnica de tratamento, né, para evitar, né, a fim de eliminar essas pragas que estão ali dentro da minha área de manipulação, né. Quando a gente fala de insetos, gente, podem ser utilizados como tratamentos de controle, né, técnicas de controle, armadilhas, né, para esses animais, a pulverização, né, de produtos químicos, né, venenos, a fumigação também, o expurgo, né, que é a utilização de fumaça, né, de produtos químicos em forma de fumaça. Podemos utilizar o pincelamento e a injeção, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas de tratamento, que muitas vezes, né, são utilizadas também, gente, no tratamento de outras pragas, né? Nós veremos também os roedores, as aves hoje, né? Então, é importante que a gente já entenda quando a gente falar tal técnica de tratamento, né? Do que se trata. Bom, iniciando, pessoal, pelas armadilhas, né? É a técnica de tratamento mais simples, vamos dizer assim, né? As armadilhas são utilizadas, então, para capturar esses insetos, né?
Existem dois tipos de armadilhas quando a gente fala de insetos, pessoal: armadilhas luminosas e as armadilhas adesivas ou pegajosas, tá? As armadilhas luminosas são ideais, né, para aqueles insetos voadores, porque eles são atraídos pela luminosidade. Então, esse tipo de armadilha é muito boa para pegar moscas, mosquitos, mariposas e outros insetos que procuram sempre a luz, né? Essas armadilhas elas devem sempre seguir um padrão de instalação, né, que cumpra algumas regras. Quais regras? Sempre uma disposição suficiente para realmente cobrir a área, ok? Uma troca de lâmpada a cada ano, disposição das armadilhas em uma altura média ideal, de forma a não permitir que sejam vistas do lado de fora por insetos voadores, tá? Para que os insetos de fora da área de manipulação não tente entrar ali de alguma forma, ok? E instalações das armadilhas a cerca de 4 metros da porta de entrada, ok? Para facilitar, então, né, que esses insetos que estão ali na área de manipulação vão, né, diretamente para essas armadilhas. As armadilhas adesivas, gente, ou pegajosas, são armadilhas que um adesivo é aplicado, né, com uma espécie de visgo, onde os insetos, né, rasteiros, principalmente as baratas, né, eles são atraídos por uma pastilha de feromônio, né, que fica aderida ali naquele adesivo, e aí eles são atraídos, eles chegam ali naquele adesivo e eles acabam ficando, né, grudados ali. Então, esse tipo de armadilha é muito útil para insetos rasteiros, tá, gente? Que muitas vezes a gente não consegue visualizar, né? Muitos deles só saem dos seus esconderijos em momentos de muito silêncio, à noite ou quando a indústria está parada, né? Então, são mais difíceis de visualizar. E por isso a gente utiliza esse tipo de armadilha, né? Porque aí quando esses animais saírem, né, eles serão pegos aí por esses adesivos. Bom, falando um pouquinho de outra técnica agora, que é a pulverização. Tá? A pulverização ela vai ser realizada pela aspersão de agentes líquidos sob a forma de gotículas, tá, gente? A pulverização utiliza, então, produtos químicos, né, a fim de eliminar esses vetores e pragas, né? Então, nós vamos utilizar lá venenos específicos para cada tipo de inseto. Por isso que é importante que a gente faça lá a nossa identificação, né, dos tipos de pragas que eu estou tendo ali dentro da minha indústria, né? Eu vou fazer toda a identificação, eu vou saber qual o melhor, né, veneno que eu vou aplicar neste momento, né, para evitar que essas pragas, né, para eliminar essas pragas e evitar que elas vão continuar, né, se proliferando ali, ok? Então, a pulverização ela vai utilizar esses agentes líquidos, então, em forma de gotículas, né, eu vou aspergir esse veneno por todo, né, a minha área de manipulação, pelos locais, né, que eu achar necessário. Basicamente, né, esse processo, ele é utilizado para o combate de insetos rasteiros, né, em frestas e cavidades, então eu vou conseguir, com o auxílio, né, o pulverizador tem esse bico ali que eu consigo chegar a locais um pouco de mais difícil acesso, né, então eu consigo inserir esse produto químico nas frestas, nos cantinhos, né, e é indispensável contra baratas. Então, é uma técnica bastante utilizada, principalmente em infestação, né, da área de manipulação por baratas.